Um pouco da palavra. É um programa da Igreja Presbiteriana de Miracema em parceria com o canal Sola Escritura. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué, capítulo 7, versículo 1 e 21. Graça e paz, meu querido ouvinte. O texto em tela é um pouco da palavra que nós vamos meditar a partir de agora com o tema A 3 Passos do Precipício. Poucas são as pessoas que voluntariamente confessam que têm feito algo de errado. As pessoas normalmente só fazem isso quando são descobertas. Esse foi o caso de Acã. Existia pecado no acampamento dos israelitas. Ele era quem o havia cometido. Porém, preferiu se calar e ocultar o seu pecado. Deus havia dado instruções bem claras quando eles foram atacados por Jericó, que toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Isso foi relatado em Josué capítulo 6, versículo 19. Acã pegou algumas dessas coisas para si. Josué não sabia. Os anciões não sabiam. O restante do povo não sabia. Mas Deus estava totalmente ciente disso. E como nada está oculto aos olhos de Deus, ficou provado, sem sombra de dúvidas, que Acã era o culpado. Sim, ele era a razão da derrota de Israel em Ai. Somente quando o seu pecado foi revelado por Deus a Josué, somente quando as coisas ficaram claras, ele disse: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. O versículo 21 do capítulo 7 de Josué. Meus queridos, aí estão 3 passos para o precipício. Eu vi, eu quis, eu peguei. É assim que a maioria dos pecados ocorre. Primeiro, Acã viu. E não é a primeira olhada que nos coloca em problemas. É sempre a segunda. Então, Acã quis. Ele cobiçou algo que não era seu. Cobiça é um desejo intenso de ter algo, não interessa o quanto isso custe. E por fim, Acã agiu. Eis aí um grande problema. Em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15, o irmão do Senhor escreveu assim: cada um é tentado pela própria cobiça, quando ela o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
As Escrituras dizem que o pagamento pelo pecado é a morte. Acã pagou com sua vida, com a vida dos seus filhos e filhas, do seu gado e dos seus jumentos. Isso pode ser visto em Josué 7, versículo 24. E a Bíblia diz mais. Em Números 32, 23, nós lemos: mas se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e estejam certos de que vocês não escaparão do pecado que cometeram. Mas nem tudo está perdido. Existe uma saída. A saída é Cristo. A saída é tomar a sua cruz e segui-lo. A saída é um coração sincero. A saída é nascer de novo. Pense nisso. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Ó Deus, eu te louvo. Eu te agradeço, Pai, pela sua palavra que nos ensina, que nos exorta. Exemplos como esse, ó Pai, em que o Senhor nos mostra através dela o quão valioso para o Senhor é a obediência. Ó Deus, quantas pessoas caíram por não atentarem para os seus princípios. Quanto o mundo, ó Deus, tem sofrido por conta da desobediência. O Senhor mesmo deixou os seus preceitos, toda a sua lei. O Senhor as entregou a um povo que era um povo escolhido pelo Senhor, para que levasse o seu nome às nações. Mas esse povo se tornou rebelde, sofreu as consequências da sua rebeldia. E ao longo da história nós vemos isso acontecendo dia após dia, ano após ano. E isso nos atinge nos dias de hoje. Nós vemos, ó Deus, o preço da desobediência na nossa face, nos nossos dias. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor haja com misericórdia. Que o Senhor, ó Deus, possa mostrar o caminho às pessoas, agora não mais por preceitos, não mais por questões morais, mas porque o Senhor ainda continua sendo esse Deus zeloso pela obediência. E o Senhor enviou o obediente, aquele que se fez maldito por nós, para pagar o preço. Pois a tua palavra mesmo diz que o salário do pecado é a morte. O Senhor fez isso. O Senhor recebeu a conta quando enviou o seu Filho para morrer a nossa morte. E hoje, ó Pai, nós podemos olhar para tudo aquilo que o Senhor fez e entender o tamanho do seu amor. Não compreendê-lo de fato na sua plenitude, mas entender que o Senhor satisfez a sua ira quando o Cordeiro foi imolado, quando o seu Filho foi sacrificado na cruz do Calvário. Agora não há mais nenhuma separação entre nós, porque nós temos um mediador, o aplacador da ira, o seu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que eu oro. Amém.